Analisando que é uma solenidade, ou seja, é maior do que uma festa, para dizer de que nós estamos celebrando de modo solene a natividade de São João Batista. Estamos celebrando o seu nascimento, o nascimento de um grande homem, que o próprio Senhor sinaliza dizendo de que os nascidos de mulher, São João Batista é o maior. E prescrutando as Sagradas Escrituras, por que será que João Batista é o maior? Primeiramente, por causa do reconhecimento do projeto de Deus. Porque João Batista, como a liturgia fala, de hoje, dizendo que eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Falando para Jesus, né? Não sou digno, ele é muito maior do que eu. Talvez seja esta a questão, porque de fato João Batista reconhece o Senhor desde quando nasce, ou melhor, desde o ventre materno. Como fala o profeta Jeremias, Deus já me conhecia e me chamava pelo nome. E ali nós constatamos no encontro das duas mães, Isabel e Nossa Senhora, onde João Batista já reconhece o Salvador, fica palpitando dentro do ventre da mãe, batendo o pé na barriga da mãe, não é? Para reconhecer de que realmente é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os profetas desde o Antigo Testamento foram numerosos. Por que João Batista é o maior? Que se a gente pega desde ali seguindo o início do profetismo, o profeta Elias foi um grande profeta. Tem tantos outros profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, né? Baruque, tantos outros profetas que teve. Por que não? Por que João Batista é o maior? Porque ele faz o engate do Antigo Testamento com o Novo. E no Novo Testamento ele é o último dos profetas, ou seja, ele é a síntese dos profetas, que através dele ele começa a preparar os caminhos do Senhor, apontando o caminho para as coisas de Deus, para Cristo. Por isso que ele é o maior entre os profetas, porque coube na sua missão testemunhar de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum dos outros profetas falaram que era o Cordeiro de Deus. João Batista aqui, ó, tá vendo a imagem? Ele está com a mão erguida, exatamente apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, sinalizando de que o caminho é Cristo, apontando para Cristo. Agora, queridos irmãos e irmãs, na nossa missão não é mais de apontar o caminho. Não basta para os pais apenas apontar o caminho, mas testemunhar com a vida o caminho. Essa é a responsabilidade. Apontar é fácil, não é? Às vezes não, o caminho certo é esse aqui, vai lá, né? Mas o caminho certo é ir para a igreja, mas ninguém vai, não é? O que adianta? Ele sabe o caminho certo é ouvir a palavra, o caminho é fazer as coisas de Deus, mas por que não vai? Que precisa do testemunho. E texto João Batista dá o testemunho de Jesus. E chama Batista porque batizava no Rio Jordão. E uma multidão recorria a ele para ser batizado. E ele concedia o batismo de conversão. E o nosso Senhor Jesus Cristo quis ser batizado por João Batista. Não precisava, não tinha pecado nenhum em Jesus, mas ele quis ser batizado por exatamente dar esse legado para a humanidade, de que o caminho de fato passa pelo batismo. E ele quis ser batizado ali onde o céu se abre e a presença da Santíssima Trindade se torna nítida através do batismo.
o Espírito Santo, o Filho e o Pai, que fala: esse é o meu Filho amado, em que eu coloquei todo o meu bem-querer, eu coloquei toda a minha força, a minha confiança. E ali manifesta a Santíssima Trindade. E a partir daquele momento onde o céu se abre, o autor do próprio batismo não é João Batista. O autor do próprio batismo é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como ressalta o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 16 a 20, colocando a fórmula do batismo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus cumpre o batismo de João Batista para deixar o verdadeiro legado do batismo, que gera filhos para Deus. João Batista compreende isso na sua vida. O gesto de humildade desse homem percebe de que em tudo o que ele vai fazendo é em vista de Cristo. Ele vai apontando os caminhos do Senhor. Eu não sou digno, ele é muito maior do que eu. E às vezes, quando a gente assume um ofício, alguma função, às vezes queremos ser maior do que a igreja, não é? Às vezes, quando a gente assume uma pastoral, uma coisa, a gente enche o peito demais. E às vezes corremos o risco de pensar que somos maior do que a própria igreja. Não, meus irmãos, nós somos servos. O servo não é maior do que o seu Senhor, nunca. Não pode ser. João Batista nos ensina isso. O gesto de humildade, tudo que ele fazia, podia até estar em contradição. Eu já batizei mais pessoas do que o próprio Jesus. Não, o mais importante aqui sou eu, que as pessoas vêm a mim. Mas ele reconhece: esse batismo é apenas com água, mas aquele que vem vai derramar o Espírito, ou seja, vai inserir na Santíssima Trindade, vai se tornar filho de Deus. Só Ele é capaz de fazer isso, eu não. E assim vai nos ensinando a caminhar cada vez mais nos caminhos do Senhor. E João Batista, entre os profetas, foi o único que apontou dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o batismo tira, a terminologia e a finalidade do batismo é lavar de toda a culpa. Tanto quando a pessoa vai batizar adulta, ela não precisa se confessar, né? Porque o batismo já limpa tudo. O que tiver além de imundícia é tirar tudo, né? Tira tudo, mostrando para o ser humano a dignidade de receber o batismo e a importância dele. Mas o nosso Senhor realmente nos exorta a caminhar com Ele. E assim vem a alegria do nascimento. João Batista traz a alegria e a esperança para a humanidade. O seu nascimento é importante para a igreja, por isso que na tradição cristã adentrou a acender a fogueira, né? Na frente das casas. Ontem eu estava em Cotegipe, ali eu vi à noite, naquelas ruas, muitas pessoas acendendo as fogueiras, né? Em frente às suas casas. É muito bonito isso, porque ali está sinalizando de que nasceu o profeta por excelência, João Batista. E no costume da tradição antiga, quando se nascia uma criança, tinha o costume de acender um foguinho para sinalizar, talvez a pessoa pedir algum sinal, né? Como aconteceu também com João Batista, acende uma fogueira para sinalizar que o menino nasceu. E depois, posteriormente, algumas pessoas soltavam fogos, né? Para dizer que a criança nasceu. E agora, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, quando nasce uma criança, os pais já ficam com a cabeça triste. Fica assim, ó: o que foi, rapaz? O que aconteceu com você? Ah, pai, mais uma boca para comer. Mais uma boca para comer, né? Você não é assim não, né? Tem que trazer a alegria, né? E a esperança, ter a coragem de adentrar no caminho de Deus. A criança é uma bênção na vida da pessoa. A criança traz
a conversão do casal. Quando a criança nasce, o casal, o esposo e a esposa tem que se converter, viu? Senão o bicho pega, né? Porque tem que cuidar, tem que se lançar, organizar as coisas, começar a se preocupar com as coisas da família, que às vezes estavam preocupados com outras coisas, mas quando nasce uma criança, o sentido da família é resgatado. Então eu peço ainda, tem casal tem muito tempo que não tem filho, opa, tem 30 anos que não tem filho, adota uma criança, porque a criança vai te salvar. É necessário, porque a palavra de Deus fala que precisa gerar filhos para Deus, a família. E gerar filhos para Deus é exatamente ter essa alegria em servir a Ele. Traz a esperança no seio da família. Não é mais uma boca para comer, viu? Apesar que tem, mas é uma alegria e a salvação vem a partir daí. E assim, meus irmãos, nós não celebramos a morte, que às vezes na cultura protestante entrou muito isso aí, né? Ah, não vou acender mais a fogueira, a festa junina não vai, porque vocês estão celebrando a morte ao invés da vida. Não, estamos celebrando a natividade de João Batista, viu? É o seu nascimento. A morte se dá no dia 29 de agosto, né? Que é o seu martírio, que através do profeta que foi fiel à vontade de Deus e por causa da verdade custou a sua cabeça, não é? Custou a sua cabeça por causa da verdade, por causa da sua denúncia. E às vezes no mundo em que nós vivemos gostamos de mentir, porque muitas vezes a gente sabe que a verdade vai doer tanto que a gente prefere ficar maquiando as coisas, falando, mentindo. Mas, meus irmãos, o que nos salva é a verdade e não a mentira. A mentira, quanto mais você vai alongando ela, vai te levando para o buraco e para a distância do reino de Deus. A verdade liberta e salva. João Batista, mesmo morrendo, custando a sua cabeça, mas foi fiel ao projeto de Deus. E ao invés de a gente ter uma festa para ele, temos uma solenidade, porque realmente a verdade libertou e se tornou canal de salvação para nós hoje. Imagine, muito tempo atrás, que aconteceu a morte de João Batista, e nós hoje ainda estamos celebrando a sua memória, porque ele foi um profeta por excelência, que se colocou à presença de Deus e assim constituiu a sua fé. Queridos irmãos e queridas irmãs, o nome de João significa Deus concede o perdão, Deus concede a liberdade para os seus filhos. O que virá a ser este menino vai ser realmente o esperado, o escolhido, cuja missão consiste em preparar os caminhos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva João Batista! Viva o precursor! Viva a nossa paróquia! E assim, meus irmãos e minhas irmãs, com fé e convicção nas coisas de Deus, professamos a nossa fé. Creio em